Olá, meus queridos companheiros de estudo da Bíblia Sagrada, que bom estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo. E, gente, como Deus está trazendo cada vez mais pessoas aqui para estudarem a Bíblia comigo. Eu estou muito, mas muito feliz de poder partilhar com vocês esse conhecimento que eu tenho adquirido durante tantos anos, tantas viagens, tantas leituras, pesquisas, raciocínio, enfim, nada disso é para meu engrandecimento. A gente não pode ser como o Mar Morto. Em Israel tem uma comparação muito interessante que os beduínos fazem do Mar Morto e do Mar da Galileia. Eu vou fazer essa comparação e você vai entender meu sentimento. Quando você vê um mapa de Israel, o Rio Jordão, ele nasce ali no Monte Hermon, ali através do leito do Bânias, de Dan, e ele vem forma o Rio Jordão, aí ele desce e forma o Mar da Galileia. Maravilhoso, cheio de vida. Só que o Mar da Galileia pega as águas que ele recebe do norte e as envia para o sul. E quando as águas vão descendo para o sul, elas formam um outro lago, chamado Mar Morto, só que este não desemboca em lugar nenhum. As águas vão chegando e ficando represadas ali. Elas só saem pela evaporação, mas elas não são enviadas por lugar nenhum. À medida que as águas do Rio Jordão vêm descendo, elas pegam muito calcário, muito sódio, muito mineral e as águas vão ficando salgadas no Mar Morto. O Mar Morto é um dos lugares mais salgados do mundo. A salinidade do Mar Morto é muito superior à salinidade normal de uma praia. Agora vejam a diferença. Enquanto o Mar da Galileia é repleto de peixes, de vida, de animação e dá vida para as pessoas, o Mar Morto não tem nenhum tipo de vida que sobreviva ali. Nenhum peixe, nenhum tipo de alga, nenhum tipo de peixe, nenhum tipo de inseto, nada, nada. Ele é, como o nome diz, um mar morto. Qual a diferença entre os dois? É que o Mar da Galileia redistribui as bênçãos que ele recebeu. A água que veio do norte, ele manda para o sul. Já o Mar Morto só recebe águas, ele não manda para lugar nenhum. Por isso ele é um mar morto. Da mesma maneira, somos eu e você. Nós recebemos diariamente muitas bênçãos de Deus. Aliás, bênçãos que você talvez nem imagine. A bênção de poder andar, de poder enxergar. Mesmo se você não pode enxergar e andar e está assistindo esse vídeo, você tem a bênção de estar vivo, de estar vendo esse vídeo, de estar respirando. A bênção talvez de ter um bom filho, um bom emprego, nós nem valorizamos. Agora, o que nós fazemos com as bênçãos que nós recebemos? Nós as redistribuímos para outrem, como faz o Mar da Galileia? Ou nós guardamos tudo para nós mesmos, como faz o Mar Morto? É justamente o modo como você lida com aquilo que Deus lhe deu que tornará você um lago de vida ou um mar completamente falecido. Eu, como recebi de Deus muitas bênçãos, e dentre elas esse conhecimento, essa cultura bíblica do Oriente Médio, das línguas originais, do contexto da época, eu quero ser como o Mar da Galileia. Por isso que eu estou distribuindo para você e juntos estamos fazendo disso aqui uma bênção para a construção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Não é lindo isso? Bom, já que eu falei tanto de bênçãos, de coisas que vêm de Deus, etc., que tal nós convidarmos mais uma vez a presença do Espírito Santo para o estudo da Bíblia Sagrada? Vamos orar juntos? Então feche os seus olhos. Amado Senhor, em nome de Jesus eu entrego a minha vida e a de todos os alunos e alunas no teu altar. Que o teu santo poder fale mais uma vez ao nosso coração através das páginas da Bíblia Sagrada, o livro dos livros, e que possamos colocar em prática todo o ensinamento dessa maravilhosa Escritura. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, na aula passada nós estávamos falando sobre a Hatshepsut. Você lembra, né? Como ela achou Moisés ali no Rio Nilo, como ela entendeu Moisés como sendo um presente dos deuses para ela, como ela percebeu talvez ali a solução para o problema da maternidade e da continuidade da herança faraônica ali no trono do Egito. É claro, Moisés era hebreu, mas esse detalhe talvez pouco importasse agora para Hatshepsut, uma vez que ele era um presente dos deuses. Aliás, você lembra quando eu contei também na aula passada que um dos mitos
que havia de Horus era justamente de Horus ser colocado num barco de juncos, porque Set, o seu tio, queria a sua morte? Por que não supor também que Hatshepsut, ao ver o menino boiando nas águas, não se lembrara da história de Horus e não tenha interpretado que aquele menino seria de fato um presente dos deuses? Afinal de contas, eu não mencionei isso na aula passada, mas compensa citar agora, Horus era o deus patrono do faraó. Havia vários deuses no Egito. Você tem, por exemplo, Hathor, que é a deusa de todas a agricultura, de todas as mães que estavam grávidas. Você tem Set, que era o deus das trevas. Você tem Osíris, que é o deus dos mortos. Você tem vários deuses. Você tem Maat, que era a deusa da justiça. E você tem Horus, que era o deus do dia, dos vivos, do sol e também o deus que representava Faraó. Faraó era considerado o Horus vivo entre os homens. Então, qualquer semelhança entre a cena da criança boiando e a história de Horus podia surtir na cabeça de Hatshepsut uma ideia de um Horus redivivo que o deus Nilo, o deus Rapi, me concedeu para sentar no trono do Egito. Muito bem, mas eu perguntei também na aula passada como é que Hatshepsut foi reencontrada, já que depois da sua morte, Tutmoses III tentou apagar o seu nome da história. Você se lembra, eu mencionei que Hatshepsut ficou como faraó do Egito por 18 anos, aproximadamente. E durante o tempo em que ela atuava em reuniões públicas, em assembleias gerais, ela tinha que usar a barba postiça faraônica e se vestir como homem, embora todos soubessem que ela era uma mulher. A múmia da Hatshepsut está aqui nessa caixa. E o homem que está com a lanterna olhando essa múmia é Sarri-Hawass. Sarri-Hawass é uma figura controversa no Egito, porque ele é um historiador da arte, mas ele dominou por muito tempo, ele chefiou o Departamento de Antiguidades do Egito. Então, todo mundo que tinha que fazer uma gravação ali, seja através da Discovery Channel, da History Channel ou de qualquer outro documentário, só teria autorização, permissão de fazer o documentário se Sarri-Hawass fosse a estrela maior daquele vídeo. Então você já viu certamente Sarri-Hawass em muitos documentários que estão aí nas redes sociais ou nos canais a cabo, ok? Ele acabou sendo preso depois, suspeito de tráfico de antiguidades e outras coisas mais. Como eu falei, é uma figura controversa na política do Egito, mas esse assunto pertence aos egípcios ali do Cairo. O que me interessa de perto é que Sarri-Hawass estava certa vez olhando algumas múmias que haviam sido encontradas lá na região do Vale dos Reis, onde fica Deir al-Bahari, que eu falei com vocês que era o templo funerário da Hatshepsut. É que é o seguinte, quem explorou Deir al-Bahari foi Howard Carter, que nos anos 30 havia descoberto inclusive a tumba de Tutankhamon. Ele descobriu a tumba de Tutankhamon e várias outras tumbas ali, tumbas faraônicas, é claro, mas quando ele descobriu a tumba da Hatshepsut, qual foi a surpresa ao perceber que o sarcófago dela de pedra estava vazio, não havia múmia nenhuma ali dentro. A conclusão que eles chegaram é que Hatshepsut teria sido, talvez, a sua múmia teria sido roubada, destruída pelos seus inimigos, haja vista que o seu nome estava apagado em várias paredes. Hoje nós sabemos que alguns dos cartuchos têm o nome da Hatshepsut porque fotografias infravermelhas conseguem ver o resto, o resíduo do nome que estava embaixo antes de ser apagado. Agora considerando que ela foi assim, de maneira peremptória, houve uma tentativa de apagar o seu nome da história, a sua silhueta, o seu rosto, é óbvio que a sua múmia também teria desaparecido. A única coisa que os ajudantes de Carter encontraram foi no chão ali alguns fragmentos de bandagens da múmia. E num outro setor, numa câmara mortuária, onde estava a babá da Hatshepsut mumificada, encontraram jogada no chão a múmia de uma mulher gorda, de feições assim, tanto acabadas, e que eles deduziram que fosse a empregada da babá
da Hatshepsut, porque se a babá da Hatshepsut estava no sarcófago, talvez a empregada da babá estaria ali no chão. A única coisa da Hatshepsut que eles tinham encontrado até então era uma caixa. Deixa eu ver se eu vou achar a foto dessa caixa aqui para mostrar para vocês. Essa caixa. Dentro dessa caixa havia um dente. E esse dente era um dente da Hatshepsut. E do lado de fora da caixa, a fotografia que não mostra, você tem o cartucho com o nome da Hatshepsut. Então essa caixa, encontrada junto com a múmia da babá da Hatshepsut, era um fator comum para a cultura egípcia do período faraônico. É que como uma mulher cuidava, talvez, de um bebê até ele virar adulto, costumava-se, quando a pessoa morria, guardar junto consigo algum pedaço do corpo físico daquele bebê. Poderia ser uma unha, uma mecha de cabelo, um umbigo, que aliás foi uma prática que por muito tempo, até no Brasil, as pessoas guardavam um umbigo de criança, coisas dessa natureza. E por alguma razão, a babá da Hatshepsut talvez teve uma vida longeva, viveu até com bastante idade, e quando ela morreu, o que havia da Hatshepsut na caixa guardada ali na urna dela seria um dente. Talvez foi o que deixou de lembrança. Agora vejam que curioso. Lembra que eu falei do Zahi Hawass? Vamos voltar à foto dele. Zahi Hawass estava olhando algumas múmias que tinham sido encontradas ali e essa, em especial, lhe chamou atenção. Por quê? Normalmente, múmias de pessoas comuns eram sepultadas assim ou assim. O mais correto era assim, com as mãos para baixo. Porém, se a pessoa fosse da família faraônica, da família real faraônica, a posição do braço seria assim ou assim. Percebeu? Pessoas comuns, assim ou assim. Pessoas faraônicas, com a mão assim ou assim. E aquela múmia específica, ela estava numa posição faraônica. Você a tem aqui, olha, estão vendo? Ela está com a mão colocada de maneira dobrada. Então, Zahi Hawass mandou levar aquelas múmias, foram várias que ele encontrou, ali para o Museu do Cairo. E no porão do Museu do Cairo, ele voltou a observar aquela múmia. A múmia que eu estou falando que ele encontrou com a mão assim, era justamente aquela múmia de uma mulher gorda que foi encontrada ali na câmara mortuária da babá da Hatshepsut. E aqui eu coloco uma nota de rodapé. Vejam o preconceito. Vejam o preconceito. Apenas pelo fato da múmia demonstrar ter sido uma mulher gorda, deduziram que ela não poderia ser alguém da realeza. Um preconceito estúpido e absurdo que havia na época de Howard Carter. O que tem a ver o peso da pessoa com a realeza dela. Você vê, então, alguns preconceitos que existem até hoje, que devem ser combatidos, já haviam também naquela época. Mas voltando ao assunto, Zahi Hawass resolveu examinar mais de perto aquela múmia. Ele a observou mais de perto, levou até uma câmara de raio-x e descobriu uma coisa interessante. Naquela múmia estava faltando um dente. E, por coincidência, o dente que estava faltando, você vê o raio-x aí, era justamente o dente que estava na caixa. E quando fizeram o exame de DNA entre aquela múmia e o dente, perceberam que se tratava da mesma pessoa. Então, com isso, concluiu-se que aquela múmia que foi encontrada no chão da câmara mortuária da babá da Hatshepsut era nada mais nada menos que a múmia da própria rainha do Egito, da própria filha de Faraó, que, segundo o levantamento que estamos fazendo, teria sido a mãe adotiva de Moisés. Fantástico, não é mesmo? Bom, eu já visitei várias vezes essas múmias lá no Museu do Cairo. Inclusive, se você quiser ver uma cena que eu gravei dentro do lugar onde essas múmias estão guardadas, todas as múmias ali da 18ª dinastia, você pode assistir o programa Evidências no canal da TV Novo Tempo, tá certo? Tem um documentário que eu fiz lá sobre o programa Evidências. E finalmente a múmia então foi preparada e levada para o Museu do Cairo. Bom, uma coisa curiosa é que quando a gente lê sobre a 18ª dinastia e a escravidão no Egito Antigo,
muitos documentos egípcios vão dar conta que as pessoas escravas, na verdade, não eram obrigadas a trabalhos forçados, que eles eram tolerantes, que os escravos ganhavam salários, que eram bem tratados. Isso pode até ser verdade, mas o fato é que muitos especialistas pegaram esses documentos egípcios como uma forma de desmentir a versão bíblica de que os hebreus sofreram como escravos na mão do faraó. Porque, por exemplo, tanto no caso de Amose como no caso de Tutmés, a informação que temos é que os escravos eram muito bem tratados. Agora, o curioso é que não podemos esquecer que essa versão egípcia é apenas a versão daqueles que venceram. A gente não pode esquecer isso. Tem um provérbio africano que diz o seguinte: enquanto os leões não souberem escrever, os caçadores sempre serão os heróis nos livros de caça. Perceberam? Ou seja, da ótica daquele que escraviza, a escravidão não é tão hedionda. Agora, e da ótica de quem recebe a chibata? E nós temos informações egípcias, tanto egípcias quanto de outros povos, que durante essa campanha militar que a 18ª dinastia fez sobre Canaã, que eles foram conquistando Canaã, eu não mencionei isso na aula passada, quando eles expulsaram os Ixos, eles também foram criando domínio em Canaã, eles foram escravizando muitos asiáticos à base da guerra. E nós temos aqui, por exemplo, uma imagem de Tutmés ou Tutmoses III pegando asiáticos ou cananeus pelo cabelo e escravizando-os. Nós temos também a parede da tumba de um vizir de Tutmeses III, ou de Tutmeses IV, melhor dizendo, onde você vê trabalhadores fazendo tijolos com barro. Exatamente como a Bíblia fala que os hebreus foram obrigados a trabalhar, fazendo tijolos de adobe para os egípcios. Inclusive tem uma parte, eu tenho um livro escrito Escavando a Verdade, que eu tenho uma cena também de escravidão das pessoas fazendo tijolos, e tem a inscrição hieroglífica do capataz dizendo assim: trabalhem, seus preguiçosos, trabalhem. Inclusive tem uma outra foto também, que eu não trouxe aqui para vocês, onde tem um escravo implorando pelo outro, que é surrado severamente pelo seu algoz. Então você vê que a arqueologia também demonstra que houve uma escravidão pesada no Egito na época da 18ª dinastia. Escravidão essa que, aliás, irritou muito a Moisés. Irritou a tal ponto que um dia ele, perdendo a cabeça, cometeu um erro que custou caro, mas que Deus acabou trabalhando para o seu bem. Vamos abrir a Bíblia, por favor, acompanhe comigo aqui, em Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Êxodo, capítulo 2, versículo 11, diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem então respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo que me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Mídian. Bom, Moisés errou ali. Talvez, uma imaginação, é claro, ele pensou: agora que eu vou virar faraó do Egito, eu vou liberar o povo. Quem sabe Moisés queria fazer a coisa por sua própria conta, por seus próprios esforços, mas Deus, trabalhando a metanarrativa dos fatos de uma forma misteriosa, que nós só conseguimos compreender a posteriori, Deus acabou fazendo com que Moisés, ao cometer aquele erro, não que Deus quisesse que Moisés cometesse aquele erro, mas uma vez que Moisés o cometeu, Deus permitiu que Moisés saísse do Egito e fosse para Midian, onde ele passaria os próximos 40 anos de sua vida, sabe para quê? Para aprender a lição da humildade
e desaprender a cultura do Egito. Agora a pergunta é, onde seria Midian? A Bíblia fala que quando Moisés chegou em Midian, ele encontra a futura esposa dele, Zípora, e o pai dela, que às vezes é chamado de Reuel, tá certo? Às vezes de Jetro. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouquinho. E ele era sacerdote em Midian. Vamos ler o que a Bíblia fala. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Eu vou terminar de ler o 15. Moisés, porém, fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Enquanto vieram, os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou, por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às suas filhas, onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem um moço para que venha comer conosco. Moisés consentiu e foi morar com aquele homem. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho a quem Moisés chamou de Gerson, porque disse, sou peregrino nessa terra. Bom, várias perguntas começam a saltar aqui. Eu vou responder aquela mais simples. Qual era o nome do sogro de Moisés? Porque aqui ele é chamado de Reuel. Lembram? No verso 20. Então Reuel diz que ele foi a um sacerdote de Midian e esse se chamava Reuel. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai. Mas quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Afinal de contas, o sogro de Moisés chamava-se Jetro ou Reuel. Não precisamos ficar muito preocupados com isso. Havia nos tempos bíblicos a forma, a cultura, às vezes, da pessoa ter 2 nomes. Um nome talvez mais usual, outro menos usual. Querem exemplos? Eu darei para vocês. Quando Jesus nasce, no momento, o anjo diz que a criança deveria se chamar Jesus, porque ela salvaria o seu povo dos pecados deles. Mas, ao mesmo tempo, a criança se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Portanto, pela cultura bíblica da época, Jesus tinha 2 nomes. Jesus era chamado de Jesus e também de Emanuel, os 2 nomes. Quer outro exemplo? Salomão. Você conhece o sábio rei da Bíblia pelo nome de Salomão, mas você sabia que ele também tinha um outro nome? Ele também era chamado de Gedidias. Vamos ver em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Na minha Bíblia diz assim, então Davi consolou Betseba, sua mulher, teve relações com ela. Ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Aí no verso 25 diz, Davi o entregou às mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por causa do Senhor. Então Salomão tinha 2 nomes, Salomão e Gedidias. Jesus também tinha 2 nomes, Jesus e Emanuel. Jacó também tinha 2 nomes, Jacó e Israel, e assim por diante. Então, certamente, o sogro de Moisés também tinha 2 nomes, Reuel e Jetro. Aliás, existe uma possibilidade, considerando que o nome Jetro e Tru, em hebraico, significa algo como excelente, superior, alguns até ligam também ao rio Nilo, alguma coisa assim, mas vamos ficar com excelente e superior. Alguns comentaristas supõem que talvez Jetro não fosse o seu nome próprio, mas a sua função. Sabe quando você se refere a um juiz pelo título de meritíssimo, sua excelência e tudo mais? Doutor, alguma coisa assim? Então, pode ser também que o nome dele fosse Reuel
e Jetro apenas o excelente, o superior, devido à sua função de sacerdote. Então nós temos duas formas, duas possibilidades de explicar isso aqui. Ou Jetro e Reuel eram os dois nomes de uma mesma pessoa, assim como eu falei, Gedidias também se chamava Salomão, Jacó também se chamava Israel, Jesus se chamava Emanuel, etc. Ou talvez Reuel fosse o seu nome próprio e Jetro apenas o seu título. Como você fala, olha, o doutor está chegando, percebeu? Agora vamos continuar. O bispo está chegando. Ô senhor bispo, eu gostaria de conversar com o senhor. Muitas pessoas podem se referir a um bispo assim, ô senhor bispo, eu queria falar com o senhor. E assim por diante. Agora tem uma outra questão. Sacerdote de que Deus ele era? Que Moisés reconhece em Jetro um sacerdote do Deus verdadeiro, acho que isso é claro pelo texto. Aliás, o próprio Jetro também reconhece o Deus de Moisés como sendo o Deus verdadeiro. Veja, por exemplo, o Êxodo capítulo 18, versículos 10 em diante. Êxodo capítulo 18, versículos 10 em diante. Eu vou ler para você. Quando nós lemos aqui no verso 10. Eu vou ler o verso 9. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor, que livrou vocês das mãos dos egípcios, da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo das mãos dos egípcios, porque agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Tem várias coisas aqui que me chamam a atenção nesse texto. A primeira delas é o seguinte, veja bem, o Jetro, ele reconhece que o Deus de Israel é o grandioso, o Senhor. Ele usa até o tetragrama sagrado para falar de Deus. Onde está o Senhor aqui é o tetragrama sagrado, é o nome de Deus em hebraico. Outra coisa que me chama a atenção é que Jetro parecia comemorar o que Deus havia feito e não necessariamente se surpreender com aquilo. Terceira coisa que me chama a atenção, Jetro oferece um sacrifício a esse Deus. E quem vem para participar do sacrifício e comemorar? Arão e os demais membros da família de Moisés. E justamente Arão, que pouco tempo depois se tornaria também um sacerdote. Então tudo leva a crer que Jetro era um sacerdote do Deus verdadeiro, talvez um sacerdote monoteísta. E você pergunta, mas como? Bom, para responder isso, nós temos que primeiro levar em consideração alguns elementos. Onde ficaria Midian? Aqui no quadro eu vou mostrar um mapa para você. Você está vendo aqui do lado o Egito, percebam, o Egito, onde está o delta do Nilo escrito em cima. Você tem o rio Nilo, que vai subindo até desembocar no mar Mediterrâneo, que é chamado de Great Sea, o Grande Mar. E aqui você tem os vários braços, os vários canais dele formando o delta do Nilo. Aqui você tem, em seguida, a Península do Sinai. Aqui era onde provavelmente ficava o Horebe, ou o Monte Sinai. E aqui, desse lado, onde hoje é a Arábia Saudita, é onde muitos comentaristas e eruditos acreditam que ficaria a região de Midian, tá certo? Então, se Midian ficar aqui na Arábia Saudita, muita coisa faz sentido. Por quê? Moisés foge do Egito. Então, ele veio ali mais ou menos de Heliópolis, ele foge, atravessa ali mais ou menos o Mar Vermelho, não abrindo o Mar Vermelho, como ele faria posteriormente, talvez atravessou com um barco ou de alguma outra maneira. Ele atravessou ali, veio aqui, cruzou o deserto em direção ao deserto da Arábia e aqui, depois do Golfo de Acaba, ele veio para as terras de Midian. Que Midian ficava nessa região, nós temos muitos exemplos na história, mas antes de passá-los, deixe-me apenas dizer uma coisa antes que eu esqueça. Aqui em Midian, ele encontra com Jetro, ele encontra com a filha de Jetro, ele se casa, e depois daqui que ele sai de Midian e vai para o Horebe, levando os animais, as suas ovelhas, e no Horebe ele tem um encontro com Deus que aparece para ele na sarça ardente.
Outra razão que nos leva a crer que Midian ficava do lado de cá do Golfo de Acaba, na Arábia Saudita, é porque Moisés fugiu para além das terras do Egito. E todos os mapas antigos dão a entender que os limites do Egito vinham até aqui, ou seja, daqui para trás ainda era, de certa forma, um território faraônico. Daqui para cá não pertencia mais a Faraó. Agora, curioso, será que Jetro seria então um sacerdote de Deus? A primeira coisa que me chama a atenção é que o pessoal de Midian, os midianitas, assim como Moisés, também eram descendentes de Abraão. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 25, versículo 4. Gênesis, capítulo 25, versículo 4. Pouca gente comenta ou até lembra desse detalhe, mas Sara não foi a única esposa de Abraão. Abraão também teve filho com Agar, embora Agar, na verdade, foi apenas uma concubina. Mas Abraão teve com Sara Isaac e com Agar ele teve Ismael. Porém, de acordo com a Bíblia, depois da morte de Sara, Abraão se casou com uma outra mulher chamada Quetura e teve filhos com ela. É isso que está em Gênesis capítulo 25. Eu vou ler a partir do verso 1 para você. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela deu à luz a Zimram, Joctã, Medá, Midian, Isbac e Sua. Então Quetura deu à luz a Abraão a pelo menos 6 filhos, e um desses filhos era justamente Midian. E Midian vai ser o ancestral dos midianitas. Então tudo leva a crer que os descendentes de Abraão, junto com Quetura, migraram para a região da Arábia Saudita. Ou seja, muitos árabes hoje são descendentes de Abraão. Você sabe que alguns árabes são descendentes de Abraão através de Ismael. Outros árabes são descendentes de Abraão através de Quetura, como no caso que eu falei, os medianitas que habitavam a Arábia Saudita, a atual Arábia Saudita. Então, Jetro era também descendente de Abraão. E nós temos várias fontes clássicas gregas que mostram que aquele lugar que eu mostrei no mapa seria a região de Midian. Por exemplo, o historiador Flávio Joséfo, do segundo século, fala que Midian ficava a leste do Golfo de Acaba. O geógrafo grego Ptolomeu, do segundo século, também dá a mesma informação. Também nós temos o historiador da igreja Eusébio de Cesareia, no terceiro século, no quarto século, melhor dizendo, que diz a mesma coisa. E no terceiro século nós temos Origem, ou Orígenes, que seria também um escritor do cristianismo que fala a mesma coisa. Orígenes tinha um método alegórico de estudo da Bíblia Sagrada e ele disserta também sobre algumas questões históricas. Então, tanto Orígenes, ou Origem, quanto Eusébio de Cesareia e Flávio Joséfo e Ptolomeu, todos dão a mesma informação, além de outros teólogos, além de outros geógrafos medievais que eu poderia citar para você. Então nós temos indícios que ali era o lugar de Midian. Agora, para juntar o quebra-cabeça, eu quero mostrar outra curiosidade para você. Tudo leva a crer que em Midian e em Canaã havia focos muito bem assentados de pessoas que eram monoteístas, isto é, que adoravam um único Deus. Se isso for verdade, como eu acredito que era, faz todo sentido Deus mandar Abraão sair justamente de Ur dos Caldeus, passando por Padã Aram e vir até para Canaã, porque ali havia outros monoteístas que ele poderia encontrar. Aliás, não precisa ir muito longe, um exemplo bíblico e recente disso que nós temos no Gênesis é de Melquisedeque, que é descrito na Bíblia como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque não era judeu, era um morador de Canaã, rei da cidade de Salém, que no futuro viraria Jerusalém, e ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Tanto é que Abraão se encontra com ele, oferecem sacrifícios juntos, Abraão devolve o dízimo para ele, enfim, reconhece o ofício sacerdotal de Melquisedeque. E no outro lado aqui, agora, com Moisés, anos mais tarde, nós temos em Midian, território dos descendentes de Abraão com Quetura, Jetro, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, o curioso
é que geralmente há evidências egípcias que aquela região de Midian era chamada de Sazu de Yahvé. Sazu ou Chazu é a forma egípcia de se referir a alguns territórios de Canaã. Alguns até pensam que os hebreus também eram chamados de Chazu. Os egípcios chamavam de Chazu pessoas que geralmente eram nômades, trabalhavam como pastores de ovelhas e tinham o estranho hábito de adorar um único Deus chamado Javé, que parece muito com o tetragrama sagrado. Então vou mostrar para vocês aqui duas inscrições hieroglíficas dos egípcios que falam de Chazu, moradores de Midian, e chamam Midian de a terra de Javé, ou de Yahweh. O primeiro é uma inscrição que está em Soleb, um templo dedicado ao deus Amon-Ré, ou Amon-Ra, que foi construído por Amenhotep III em cerca de 1400 a.C. Hoje ele está localizado no Sudão, à margem esquerda do Nilo, cerca de 135 milhas ao sul de Wad Halfa. Nós temos também um outro templo, Amará Vest, que está localizado igualmente no Sudão e é uma construção de Ramsés II do 13º século e que tem enormes listas topográficas inscritas nela. A inscrição da lista topográfica de Amará Vest, que contém referência à terra de Chazu de Yahweh, foi quase certamente copiada da lista anterior do templo de Soleb. Então, vou mostrar para vocês, em primeiro lugar, o templo de Soleb. Aqui você tem essa inscrição que diz justamente Chazu de Yahweh, a terra de Chazu de Yahweh. Eu tenho aqui também uma outra fotografia da mesma pedra e uma cópia da inscrição ali, ó. Chazu Sa Te Ve Ha Yahweh, Ve Yahweh, que parece uma forma egípcia de se referir ao nome de Deus. Alguns leem como sendo Yehoah ou Yahweh, tá bem? Aqui nós temos também os arqueólogos encontrando esses templos com essas inscrições que eu falei, e também aqui o templo de Amaravest, onde você tem também um cartucho da época de Ramsés II, também fazendo menção à terra de Chazu de Yahweh. Também em Ugarit, nós encontramos referências do deus El, que, ao que tudo indica, era um deus monoteísta que foi cultuado em Canaã. Com isto, eu já tenho a metade da resposta para dar para vocês. Sim, Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo. Por alguma razão que nós não sabemos qual, porque pedaços da história se perderam, parece que em Canaã e também em Midian foram preservados alguns bolsões de famílias ou tribos que ainda continuavam adorando ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Até que ponto essas famílias estariam completamente afastadas do paganismo, eu não sei dizer. Mas talvez estivessem mais próximas ao Deus de Adão e Eva do que aos deuses criados pelos vizinhos pagãos. Se assim for, faz todo sentido Deus tirar Abraão de um lugar tão idólatra como a Suméria e levá-lo para Canaã, onde ele teria a oportunidade de encontrar pessoas mais próximas da adoração daquele Deus que o chamou a sair de sua terra. Agora, eu vou dar para você, na próxima aula, semana que vem, alguns indícios arqueológicos que comprovam esse culto monoteísta em Canaã na época dos patriarcas e também na época de Moisés, o que justifica a presença de pessoas não hebreias, como no caso de Melquisedeque e como no caso de Reuel, sendo sacerdotes do Deus verdadeiro, aquele mesmo Deus, adorado por Abraão e também por Moisés. E então, gostou da aula de hoje? Está se apaixonando cada dia mais pela palavra de Deus? Esse é o intuito, tá certo? Então, semana que vem a gente volta para mais um encontro aqui na Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Um grande abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.